A Quaresma é um tempo de graça e renovação espiritual. Durante 40 dias, a Igreja nos convida a um caminho profundo de conversão, marcado pela oração, pelo jejum e pela esmola. Mas o que isso realmente significa? Como podemos viver este período de maneira autêntica, permitindo que Deus transforme nosso coração? Nesta série de 40 dias de reflexão quaresmal, mergulharemos na liturgia diária da Igreja, permitindo que a Palavra de Deus nos guie neste percurso. Cada dia, uma nova reflexão nos ajudará a compreender melhor os ensinamentos da Bíblia e a aplicá-los em nossa vida, tornando a Quaresma um tempo verdadeiramente transformador. O que você pode esperar desta série? Reflexões diárias baseadas nas leituras litúrgicas da Quaresma. Contexto bíblico e teológico para entender melhor cada passagem. Aplicações práticas para viver o Evangelho no dia a dia. Momentos de oração e meditação, ajudando você a fortalecer sua intimidade com Deus. A cada dia, seremos desafiados a dar um passo adiante na nossa jornada de fé. Deus nos chama a um coração novo e um espírito renovado, mas essa transformação só acontece quando acolhemos sua graça e respondemos ao seu convite à conversão. Agora é o momento favorável. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Então, se você deseja viver esta Quaresma de forma mais profunda e significativa, acompanhe esta série diariamente. Que este tempo sagrado seja uma oportunidade de reencontro com Deus e de preparação para a grande alegria da Páscoa. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar essa jornada com quem precisa deste chamado à conversão. Caminhemos juntos. A Quaresma é um tempo de retorno ao essencial, de rasgar o coração diante de Deus e permitir que Ele nos refaça. No frenesi do dia a dia, podemos facilmente nos acostumar a uma vida de fé superficial, marcada por ritos vazios e gestos externos. Mas o Senhor nos chama a algo mais profundo, uma conversão verdadeira, que nasce do íntimo do coração e se manifesta em nossa vida. No livro do profeta Joel, Deus nos convida: rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Joel 2,13. Esse chamado ressoa no Evangelho de Mateus, onde Jesus nos ensina que o jejum, a oração e a esmola não devem ser feitos para a aprovação dos outros, mas para Deus, que vê o que está oculto. A conversão quaresmal não é uma mera troca de hábitos, mas um caminho para reencontrarmos a graça de Deus em nossa vida. O que significa, na prática, rasgar o coração e voltar-se para Deus? Como podemos viver este tempo com autenticidade, sem cair na aparência de piedade? Vamos refletir sobre isso ao longo deste dia. A passagem do profeta Joel situa-se em um contexto de crise e chamado à conversão. O povo de Israel estava sofrendo uma grande calamidade, provavelmente uma praga de gafanhotos devastando a terra, e via nesse desastre um sinal da justiça divina. Diante desse cenário, Joel transmite a palavra do Senhor. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Joel 2,12. Na tradição bíblica, o coração representa o centro da pessoa, o lugar das decisões, desejos e pensamentos mais profundos. Rasgar o coração, e não as vestes, significa uma mudança interior genuína e não apenas um ato externo de arrependimento. No Antigo Testamento, era comum que as pessoas rasgassem suas roupas como sinal de luto ou penitência, conforme em Gênesis 37:34 e 2 Romanos 22:11. Mas Deus deixa claro que não se contenta com sinais exteriores. Ele deseja uma transformação real. Essa mensagem ecoa fortemente na Quaresma, um tempo de retorno ao Senhor. O Salmo 50:51, rezado na liturgia deste dia, reforça esse chamado. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Salmo 50:12. O coração puro não significa um coração sem pecado, mas um coração sincero, entregue a Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, reforça esse convite proclamando: agora é o momento favorável, agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2.
Ele nos exorta a não recebermos em vão a graça de Deus, pois a conversão não pode ser adiada. Jesus, no Evangelho de Mateus, nos ensina o modo correto de viver esse retorno ao Senhor. Ele alerta contra a hipocrisia religiosa. A oração não deve ser para exibição. O jejum não deve ser um espetáculo de sofrimento, e a esmola não pode ser uma forma de autopromoção. A verdadeira espiritualidade acontece no segredo do coração, diante do Pai que vê o que está oculto. A Quaresma, portanto, não se resume a ritos e práticas externas, mas à disposição de buscar a Deus de forma autêntica. Pergunta para reflexão. Minha vivência da fé é autêntica, ou muitas vezes motivada pelo olhar dos outros? Como posso, de fato, rasgar meu coração e me voltar inteiramente para Deus neste tempo de Quaresma? A mensagem central das leituras de hoje é clara. Deus nos chama a uma conversão sincera, um retorno autêntico ao seu amor. Mas essa conversão não pode ser apenas exterior, deve atingir as profundezas do nosso ser. O profeta Joel nos convida a rasgar o coração, e não apenas as vestes. Jesus, no Evangelho, reforça que a oração, o jejum e a esmola devem ser vividos de maneira discreta, como um diálogo íntimo entre o coração do homem e o coração de Deus. Mas por que Deus insiste tanto na interioridade da conversão? Porque Ele conhece a tentação do farisaísmo, presente no coração humano desde sempre. O desejo de aparentar santidade sem, de fato, buscar a transformação interior. Os fariseus, no tempo de Jesus, eram rigorosos na prática da lei, mas muitas vezes esqueciam o essencial, o amor a Deus e ao próximo. Jesus os repreende duramente. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. O risco da hipocrisia não se limita ao tempo de Jesus. Também nós podemos cair na armadilha de uma religiosidade de fachada. Rezar mecanicamente, jejuar por costume, dar esmolas para parecer generosos. Mas o Senhor não quer atos vazios, e sim um coração contrito, como proclama o Salmo 50:51. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezais um coração arrependido. Salmo 50:19. A conversão é sempre um chamado pessoal, mas também comunitário. O profeta Joel fala de um jejum sagrado e convoca toda a assembleia: anciãos, crianças, recém-nascidos, esposos. A penitência quaresmal não é uma prática solitária, é um movimento da igreja inteira. Quando jejuamos, rezamos e damos esmola, não apenas nos purificamos, mas também intercedemos pelo mundo. Foi o que fizeram os santos ao longo da história. São João Maria Vianney jejuava e se sacrificava pela conversão de sua paróquia. Santa Teresa de Calcutá ensinava que a oração e a caridade andam juntas, e que dar esmolas sem amor é apenas filantropia vazia. São João Paulo II, na sua encíclica Divis in Misericordia, nos recorda que a misericórdia de Deus é sempre maior do que o nosso pecado. Mas para experimentá-la, precisamos ter a coragem de reconhecer nossas faltas e buscar o sacramento da reconciliação. E aqui está a grande chave da Quaresma. Deus nos chama à conversão, mas Ele mesmo nos dá a graça para realizá-la. Pergunta, para reflexão: estou disposto a ir além das aparências e buscar uma conversão real? O que preciso mudar em minha vida para que minha oração, jejum e esmola sejam autênticos? A conversão verdadeira exige atitudes concretas. Deus não quer apenas palavras ou boas intenções, mas um coração transformado que se reflete em ações. Jesus nos ensina que a espiritualidade autêntica se vive no segredo do coração, sem buscar aplausos ou reconhecimento. Como podemos, então, aplicar essa mensagem ao nosso cotidiano? Oração. Um encontro pessoal com Deus. Jesus nos chama a uma oração sincera e discreta. Quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. Mateus 6:6. Isso não significa que a oração comunitária seja menos importante, mas que a relação com Deus deve ser antes de tudo um encontro pessoal. Como viver isso? Reserve um tempo diário para estar a sós com Deus, sem distrações. Medite sobre a palavra de Deus e peça que Ele revele o que precisa ser transformado em sua vida.
Pratique a oração do silêncio, simplesmente permanecendo na presença do Senhor. Jejum. Um coração livre e disponível. O jejum cristão não é apenas uma privação alimentar, mas um ato de amor que nos ensina o desapego e a dependência de Deus. Ele nos liberta das falsas seguranças e nos torna mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Como viver isso? Além da abstinência de carne nas sextas-feiras, escolha algo que realmente o afaste de Deus e faça um jejum específico. Exemplo, redes sociais, consumo excessivo de entretenimento, críticas e julgamentos. Não reclame ao jejuar. Faça disso uma oferta amorosa ao Senhor. Una seu jejum a uma intenção concreta, intercedendo por alguém que precisa da graça de Deus. Esmola. A caridade que brota da conversão. Dar esmola não é apenas um ato de generosidade, mas um exercício de desprendimento e solidariedade. Jesus nos ensina a fazê-lo sem buscar reconhecimento, que tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita. Mateus 6:3. Como viver isso? Pratique a caridade com generosidade, ajudando não apenas com dinheiro, mas também com tempo e atenção. Procure ajudar aqueles que estão próximos, especialmente os mais esquecidos e necessitados. Ofereça gestos concretos de reconciliação. Perdoe alguém que o feriu, visite um doente, escute alguém que precisa desabafar. Confissão. O sacramento da verdadeira conversão. O profeta Joel nos convida ao arrependimento, e São Paulo insiste: deixai-vos reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5:20. O caminho mais seguro para isso é a confissão, onde experimentamos a misericórdia divina. Como viver isso? Faça um exame de consciência sincero e busque o sacramento da reconciliação. Confesse não apenas os pecados externos, mas também as atitudes do coração que afastam você de Deus. Após a confissão, faça uma resolução concreta para mudar, pedindo a graça do Espírito Santo. A conversão é uma jornada diária. Pequenos gestos vividos com amor transformam o coração e nos aproximam do Senhor. Pergunta para reflexão: qual dessas práticas posso assumir de forma concreta neste dia? Como posso tornar minha quaresma um verdadeiro caminho de santificação? A oração é o momento em que acolhemos a palavra de Deus e a deixamos transformar nosso coração. Hoje, o Senhor nos convida a um retorno sincero a Ele. Vamos nos colocar em Sua presença e permitir que Sua misericórdia nos alcance. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, estou aqui, diante de Ti. Vejo minhas fraquezas, minhas faltas e minha necessidade de conversão, mas também vejo Tua bondade, Tua paciência e Tua misericórdia. Ajuda-me a rasgar meu coração diante de Ti para que ele seja renovado pelo Teu amor. Amém. Ouça novamente este trecho do profeta Joel. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Joel 2:12-13. Agora, imagine que Deus está falando diretamente com você. Ele o convida a voltar para Ele, não apenas por meio de ritos ou costumes, mas com todo o coração. Pergunte-se: o que dentro de mim precisa ser transformado neste tempo de quaresma? Estou vivendo a oração, o jejum e a esmola com autenticidade, ou por obrigação? Quais apegos e distrações me afastam do Senhor? Fale com Deus sobre o que veio ao seu coração. Entregue a Ele seus medos, suas dificuldades e seus desejos de mudança. Senhor, Tu me conheces melhor do que eu mesmo. Sabes das batalhas do meu coração e dos pecados que ainda me prendem. Hoje, eu me apresento diante de Ti, não para mostrar força, mas para reconhecer minha fraqueza. Dá-me um coração puro, Senhor, um coração que Te busque acima de tudo, um coração sincero, que não viva de aparências. Ajuda-me a viver esta quaresma não como um peso, mas como um caminho de volta para Ti. Ensina-me a rezar com verdade, a jejuar com humildade
a dar esmolas com generosidade. Eu confio em tua misericórdia e sei que tu me acolhes como Pai amoroso. Renova-me, Senhor. Amém. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Salmo 50, 12. Sempre que sentir fraqueza ou desânimo ao longo do dia, repita esse versículo como uma súplica a Deus. Hoje, ofereça sua oração e sacrifícios por aqueles que estão afastados de Deus, especialmente por aqueles que nunca experimentaram sua misericórdia. A reflexão de hoje nos conduziu a um entendimento mais profundo do chamado à conversão que Deus nos faz nesta quaresma. O profeta Joel nos exortou a rasgar o coração e não as vestes, lembrando-nos de que o verdadeiro arrependimento nasce do interior e se manifesta em ações concretas. No Salmo 50, 51, reconhecemos que a misericórdia de Deus é maior que nossas faltas e que Ele deseja nos conceder um coração novo e um espírito renovado. São Paulo nos lembrou que agora é o tempo favorável, não amanhã, não depois, mas hoje. E Jesus nos ensinou que a oração, o jejum e a esmola devem ser feitos com autenticidade e discrição, para agradar ao Pai e não aos homens. Resumo dos compromissos para hoje: rezar com verdade, reservar um tempo para estar a sós com Deus, longe de distrações, jejuar com humildade, oferecer uma renúncia concreta, unindo-a a uma intenção de intercessão, dar esmolas com generosidade, praticar um gesto de caridade sem buscar reconhecimento, buscar a reconciliação, examinar o coração e dar um passo em direção ao sacramento da confissão. Meditar e repetir o versículo do dia. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Salmo 50, 12. A quaresma é um tempo de graça, mas essa graça só terá efeito em nossa vida se acolhermos o chamado de Deus. O que você fará hoje de forma concreta para dar um passo real em direção ao Senhor? Que o Espírito Santo nos conceda a força para viver esta jornada com sinceridade e alegria. Oração final. Senhor, obrigado por falar ao meu coração neste dia. Dá-me a coragem de sair da superficialidade e buscar uma conversão verdadeira. Ajuda-me a viver esta quaresma com intensidade, abrindo-me a tua graça e a transformação que desejas realizar em mim. Que eu possa chegar à Páscoa com um coração renovado e cheio do teu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A quaresma é uma jornada de conversão, e cada dia é uma nova oportunidade para nos aproximarmos de Deus. Hoje, refletimos sobre a importância de rasgar o coração e viver este tempo com autenticidade. Mas essa caminhada continua. Quer viver uma quaresma mais profunda e significativa? Então, não perca as próximas reflexões. Vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus e permitir que Ele transforme nossa vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo desta série especial. Se esta reflexão tocou seu coração, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam viver este tempo de graça e conversão. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua caminhada e até amanhã.